Naamã foi contar ao seu senhor que o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei da Síria leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia levar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Diga comigo, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Diga glória a Deus. A sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Aleluia. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Depois, vamos parar aqui. Por enquanto, vamos parar aqui. Até o versículo 16, onde Naamã insistiu, mas o profeta recusou. Se você continuar a leitura, você vai ver que o profeta tinha um assistente muito mala, né, Manassés? E esse assistente vai lá atrás do presente depois, mas isso é outra pregação, isso é outra história. Mas deixa eu te apresentar alguns personagens, deixa eu falar um pouquinho sobre alguns personagens que são bem chaves aqui nessa história. Primeiro é Naamã. Quem era Naamã? Naamã era uma autoridade, era alguém muito, muito conhecido na época. Ele era um comandante encarregado pelo exército da Síria. Era um exército temível por todas as nações e era uma nação inimiga de Israel. Então veja só, é o comandante do exército de uma nação que era inimiga de Israel. Ele também era o segundo homem no governo, era a segunda pessoa, era a segunda autoridade mais influente do governo. Ele era muito rico, o cara tinha muita grana, e ele gozava de muita influência, era respeitável, era admirado, e era temido aonde quer que ele chegasse. Mas por baixo dessa farda militar, por baixo dessa figura cheia de autoridade e de influência, por baixo de muitas condecorações, tinha algo que lhe incomodava, tinha uma frustração, e isso precisava mudar. Ele estava leproso. Ele havia adquirido uma lepra.
Esse é Naamã. Diga comigo, Naamã. A outra personagem, a gente nem sabe o nome dela. Mas a outra personagem, que é muito chave, e deixa eu te dizer uma coisa, sem essa personagem, a transformação não teria acontecido. Sem essa personagem, a mudança não teria acontecido. Sem essa personagem, o milagre não teria acontecido. E essa personagem é uma menina, diga comigo, é uma menina. E era uma menina escrava. Era uma menina escrava. Ela foi levada pelo exército, porque quando o exército conquistava um território, eles pegavam todas as mulheres e levavam também todas as crianças. Muitas vezes, as mulheres eram usadas como escravas sexuais. E as crianças eram levadas como escravas, para servir de empregada, de assistente para as damas da época. E aqui Naamã pega essa menina como escrava, leva para a casa dele para servir a esposa dele. E olha só o que Deus faz. Agora o nome dessa menina não aparece, mas o testemunho dela aparece. Ela é tratada como uma escrava, só tem um detalhe, ela conhecia ao Senhor, e porque servia ao Senhor, ela se sentia totalmente livre. Diga graças a Deus, aleluia. E quando ela vê o seu amo, o seu dono, o seu chefe, o comandante tão temido, sofrendo na angústia por causa da lepra, ela testemunha sobre a sua fé. Ela fala dos milagres do Senhor. Ela tem a ousadia, porque deixa eu te dizer, servo nenhum, escravo nenhum falava com o seu Senhor. Mas ela teve essa ousadia de falar de Deus, de falar dos milagres de Deus, e ela fala com tanta convicção, que a esposa do Naamã convence Naamã a dar um crédito ao que aquela menina está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muito crente que às vezes menospreza a unção que está em si mesmo. Sabe, nós não podemos menosprezar a unção que está em nós. Se Deus te colocar num lugar, Deus tem um propósito com você naquele lugar. Se Deus te inserir no lugar, creia, Deus tem um propósito naquele lugar. Eu não sei qual é a faculdade, quem faz faculdade aqui, dá um glória a Deus, aleluia. Quem está trabalhando amanhã vai ter que sair para trabalhar, dá um glória a Deus, não é? Eu não sei qual é o local que Deus te colocou, se foi numa faculdade, se foi numa escola, se foi numa empresa privada, se foi no escritório de advocacia, se foi na feira livre, se foi para ser um motorista de Uber, eu não sei aonde foi, mas eu sei que Deus tem um propósito. Então, meu irmão, a gente não pode ficar choramingando pelos cantos, dizendo, quem sou eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento bíblico, olha o meu trabalho, olha eu ganho pouco, olha eu não sei o que, para com isso. Você tem a unção do Espírito Santo, você carrega a unção do Espírito Santo, você carrega uma porção de fé dada por Deus na sua vida, o Senhor habita dentro de você. Ei, você carrega dentro de você a maior dinamite de todas, a bomba mais perigosa de todas, a mais poderosa de todas, é o poder do Espírito Santo, o Dunamis. Você carrega o tesouro mais cobiçado de todos, o mais rico de todos, o mais valioso de tudo, é a presença de Jeová dentro de você. Amém? E se tem uma coisa que essa menina sabia, é quem ela era em Deus. Ela confiava em Deus, e ela tem a ousadia de liberar uma palavra para esse homem. Olha que coisa maravilhosa. Sem ela, nada teria acontecido. Então Deus quer transformar a realidade do lugar onde você vive, e a pessoa-chave é você. É você. Então, quem tem uma pessoa do seu lado, se for um homem, você vai dizer menino. Se for uma mulher, você vai dizer menina. Mas diga para
pessoa tão preciosa, é a pessoa certa, você já sabe quem é a pessoa certa. Então fala com a pessoa certa, está do seu lado, diga para ela assim: você é o menino ou a menina que Deus escolheu para resgatar a geração. Você é o menino de Deus. Você tem uns irmãos encostados nesse negócio de menino, né? Ficou mais jovem, aleluia. Mas você sabia que Jesus falou sobre isso também? Você sabia que essa menina chamou a atenção de Jesus? Você sabia que Jesus menciona esse fato? E olha o que Jesus disse, olha aqui, Lucas, capítulo 4, versículo 27. Jesus quem fala, ele diz: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Aquele milagre aconteceu uma vez, e a menina foi que deu start para aquele milagre. Só aconteceu com ele, só com Naamã. E isso chamou, inclusive, a atenção de Jesus. E isso, irmão, traz uma realidade. Essa realidade se aplica na minha vida, na sua vida e na vida de todo mundo que está aí fora. A realidade é que todo ser humano precisa do Senhor Jesus. Diga comigo: todo ser humano precisa do Senhor. Diga comigo: eu preciso. Olhe para o lado, diga: você precisa. Todos nós precisamos. Essa é uma realidade clara. Até aquelas pessoas que ficam falando: não, nem acredito que Deus existe. Essa pessoa precisa do Senhor. Aquela pessoa que está entregue, né, no vício, aquela pessoa precisa do Senhor. Aquela pessoa que é tão arrogante, tão prepotente, ela precisa do Senhor. Aquela pessoa que foi desenganada, está quase morrendo, precisa do Senhor. Todo mundo precisa do Senhor. Romanos 3, 23, você sabe decorado que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui a gente olha para Naamã, e Naamã nesse momento entende que nada, nem o prestígio, nem a riqueza, nem a autoridade, nem os exércitos, nem o cargo, nem o posto, nada ia mudar a situação. E agora ele tinha que acreditar no que a menina disse. Ele precisava de Deus. E ele vai até o rei da Síria, que é Ben-Hadad II, nome do rei da Síria. Esse rei da Síria, ele servia um outro Deus, ele não servia ao Senhor. Mas ele vai lá até o rei e pede permissão e uma carta oficial endereçada ao rei Jorão. O rei Jorão era o rei de Israel. Então você precisa entender bem a história. O comandante está com lepra, está todo mundo entendendo até aí? A menina que é escrava na casa dele, uma serva do Senhor, diz: existe um profeta de Deus. Na minha terra tem profeta de Deus. Existe um Deus que pode mudar todas as coisas. Fala para a patroa fala para o marido escuta e entende que ele precisa do Senhor. Então ele vai com o rei dele. E o rei dele manda uma carta para o rei de Israel. Por quê? Olha a fé desse homem. Porque ele tinha que sair da nação dele e ir buscar a cura, a ajuda na nação inimiga. Será que Deus estava tratando do caráter desse homem? Será que Deus está tratando do ego desse homem? Será que Deus está tratando do orgulho desse homem? Por que tinha que ter uma carta? Primeiro, ele era um homem muito visado, todo mundo queria matar, ele não andava sozinho, ele tinha uma comitiva que garantia a segurança dele. E esse homem vai com um exército de soldados, vai chegando lá, o povo já vem em guerra contra. Então ele já chega com uma carta dizendo: é de paz a minha vinda. E ele vai até o rei Jorão. Eles imaginavam que para se obter esse favor, era preciso levar muitos presentes caros para o rei e para o profeta. E Naamã, olha, irmão, dá uma olhadinha nisso aqui. Naamã leva consigo mais de 300 quilos de prata e mais de 70 quilos
de ouro, além de vestimentas reais, que eram vestimentas caríssimas, meu irmão. Mas do que adianta ter tudo aquilo, que é supostamente entendido como tudo, se não se conhece a graça de Deus? E veja o contraste entre essa menina escrava e o rei de Israel. Agora nós vamos fazer um contraste. Já fizemos uma diferença entre o comandante e a menina escrava. Agora vamos para esse outro personagem. Nós vamos para o rei de Israel. A menina era uma escrava, mas tinha a presença do Senhor e a autoridade de Deus na vida dela. Agora, o rei era livre e era a autoridade de Israel, mas não tinha a presença. A menina tinha coragem e intrepidez, e o rei tinha covardia. É mesmo? Vamos continuar olhando aqui essa história. O rei fica com medo, ele se sente incapaz e acha que é uma armadilha para uma nova época. Meu Deus, estão me mandando aqui esse comandante do exército sírio, e ele vem me pedindo algo aqui que eu não posso curar esse homem. O homem chega atrás de uma cura, eu não posso curar, isso é uma armadilha para eu não conseguir resolver o problema dele e vir mais uma guerra e eles tomarem o nosso território. Então ele é tomado pelo medo e pela incredulidade, e a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e ele se desespera. A menina escrava é intrépida, o rei, autoridade livre, se desespera. Veja o que a presença de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não é status, não é posição financeira, não é posição, não é posição social. Deixa eu te dizer uma coisa, é quem está dentro da gente que faz toda a diferença. É quem está dentro de você que faz toda a diferença. E a realidade é essa, é que todo ser humano precisa conhecer ao Senhor. Naamã não conhece. Ben-Hadad, o rei do Naamã, não conhece. Jorão, o rei de Israel, não conhece. Mas a menina escrava conhecia e o profeta Eliseu conhecia. Então deixa eu dizer aqui, na igreja do Senhor, não é lugar de Naamã incrédulo. Na igreja do Senhor, os homens que Deus está procurando, não é Ben-Hadad incrédulo, não é os reis incrédulos, não é Jorão incrédulo. Deus está procurando gente que tem o espírito daquela menina. Deus está procurando gente que tem o espírito do profeta. Eu vejo esse espírito de intrepidez, eu vejo esse espírito de poder transformador, eu vejo esse poder de cura sobre a sua vida, meu irmão. Deus está atrás de você, aleluia. Olha, vamos ver a história, vamos voltar. Você está comigo aí, está dando para acompanhar? Amém? Muito bem, 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz que quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, Eliseu, o profeta, alguém disse, o rei está em crise, o rei está desesperado, o rei está com medo. Quando o profeta soube, mandou uma mensagem para o rei. E qual foi a mensagem? Por que você está rasgando as suas vestes? Envia esse macho para mim, assim diz o cearense, né? Manda esse macho para cá, manda esse homem para cá, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Meu Deus, eu gosto de ver. Esse é eu creio que esse profeta era nordestino, gente, porque o nordestino é cabra macho. Aleluia, amém? Você viu a intrepidez? Por que já imaginou o cara falar para o rei? Imagina você falar para o presidente da república. Você está chorando por quê? Você está com medo por quê? Você está, você está inseguro por quê? Ei, manda isso para mim, manda isso para a igreja do Senhor, manda isso para as células dessa igreja, manda isso para os irmãos dessa igreja, manda para mim, e ele vai ver que existe Deus em Maceió, que existe Deus, que existem profetas,
que existe uma igreja atuante, que existe uma igreja viva. Eu amo essa expressão do profeta. E uma coisa que o profeta deixa claro, que o Espírito Santo deixa claro para o Naamã, e ele deixa claro para cada um de nós também, deixa claro isso para você, que não é do seu jeito, é do jeito da graça de Deus. Entenda uma coisa, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito da graça de Deus. Jairo foi atrás de Jesus por causa da sua filha, e entra aquela mulher com fluxo de sangue e atrapalha tudo. E ele queria que Jesus fosse, mas não saiu nada do jeito que ele queria. Por quê? Porque não era do jeito de Jairo, era do jeito de Jesus, era do jeito da graça de Deus, era do jeito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, voltando ao que a gente falou ontem, nós temos que estar no secreto, nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que buscar o coração do Espírito Santo, porque só dá certo quando é do jeito de Deus, só dá certo quando é do jeito de Jesus, só dá certo quando é do jeito do Espírito Santo, e Ele tem o jeito certo para tudo. Tem o jeito certo para tudo. E se você deseja uma mudança na sua vida, se você deseja uma mudança no seu ministério, se nós queremos que algo seja mudado, seja transformado, nós precisamos entender, nós temos que abrir mão do nosso jeito e dar espaço para ser do jeito de Deus. Diga comigo, tem que ser do jeito do Espírito Santo. Não é do meu jeito, é do jeito da graça de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito da graça de Deus. E Naamã, para Naamã era muito difícil. Para Naamã era muito complicado. Porque, imagine comigo, ele é uma autoridade. E Naamã vivia acostumado com o protocolo do palácio. Mas agora ele vai ter que se submeter ao protocolo do profeta. No palácio é de um jeito, mas a casa do profeta é do jeito de Deus. E ele achava que ele ia ser reconhecido publicamente. Então, quando ele chega na casa do profeta, ele acha que vai ter homenagem, que vai ter um tapetão para ele, que vai ter servos aguardando ele com comidas, com bebidas, com presentes. Aí ele chega, estaciona a sua Ferrari, bem na frente da casa do profeta, irmão. Mas Eliseu nem sai na janela. Eliseu não aparece na porta. E Eliseu sabia que o homem estava chegando. E em vez disso, Eliseu envia o seu assistente com um recado. Eliseu nem vai atender o homem. É uma autoridade, eu tenho que ir lá. Não, ele manda o recado está chegando aí o comandante da Síria. Fala para ele fazer assim, assim e assado. Aí o assistente do Eliseu chega: o meu senhor, né? Naamã, olha, você que é o profeta. Disse, não, eu sou só o secretário, eu sou só o assistente. Mas ele mandou um recado para você, ele não vai me receber. Meu senhor, ele mandou um recado, escuta o que o profeta mandou o senhor fazer. O senhor tem que mergulhar 7 vezes lá no Jordão para receber a sua cura. O homem fica, a Bíblia diz que ele fica enfurecido. Ele não fica chateado, ele não fica com raiva, ele fica enfurecido. Isso é um desrespeito. Quem ele pensa que é? Né? Versículo 11. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus. Você vê que ele tem uma coreografia ensaiada na cabeça dele, né? O homem vai sair e vai ter uma música, e vai ter um reteté, a comunidade toda orando, ele vai estender a mão, vai puxar a toalha,
frápio e eu vou cair. Tem gente que idealiza todo esse tipo de coisa. Mas não é porque você viu acontecer com alguém assim que vai ser assim com você. Deus tem um jeito certo para você. Por isso nós temos que estar conectados com a suprema vontade do Espírito Santo. Ele diz: eu estava certo que ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Não era o Deus dele, era o Deus do profeta. O seu Deus, e me curaria da lepra. Ele achava que ia ser um espetáculo. E ele fala: não são os rios Abana e Fafá, os rios de Damasco eram maravilhosos. Mas essa parte do Jordão era bem poluída, tinha mau cheiro aquele lugar, né? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. A Bíblia fala indignado, furioso, né? Por quê? Porque Naamã ainda não tinha entendido que a cura viria não da água, mas que viria de Deus. Ele achava que era a água que ia sarar, né? Os rios da Síria, eles eram famosos pela qualidade da água tão clara. E ele tinha feito uma viagem tanto. Você sabe qual foi a viagem que Naamã fez? Ele saiu de Damasco, que era a capital da Síria, para encontrar o profeta em Samaria. Ele viajou 160 quilômetros. Manassés, hoje de carro andando 80, não é na sua velocidade não, é 80. Mas estou brincando aqui, mas a 80 quilômetros, 160 quilômetros, a gente gasta 2 horas de carro, 2 horas e meia. Agora de camelo, meu irmão, ou de cavalo, caminhando no deserto. Meu irmão, quanto tempo não foi essa viagem? Doente, com lepra, no sol castigante. E ele se esforça, faz uma viagem tão longa e o profeta não tem a consideração de recebê-lo. Você já se colocou no lugar do cara? E o cara é a segunda maior autoridade da Síria, né? Meu irmão, né? E para chegar no Jordão, olha só, ele viajou 180 quilômetros, 160 quilômetros. Chega o profeta, não recebe. Aí o profeta chega e diz: agora você vai ter que viajar mais 50. Porque para chegar no Rio Sujo, tinha que viajar mais 50. Diga comigo: Deus sabe o que faz. Diga comigo: a graça é cheia de sabedoria. E aqui a gente tira uma verdade para a vida da gente, irmãos. É que a fé que não conduz à obediência, na verdade, não é fé. Se não é conduzido por obediência, não é fé. Não é fé. E aí um dos seus servos intercedem e ele obedece. Versículo 14 diz, 5,14 diz: e assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele ficou como pele de bebê, de criança. Diga aleluia. E ele foi curado, foi curado, foi curado. Agora, irmãos, ele foi, para ele era uma humilhação tão grande, e para ele também era um constrangimento disso, porque não era uma coisa que ele estava vivendo em particular. O exército dele, os soldados dele estavam juntos, todo mundo estava vendo isso. Tinha gente postando no Instagram o tempo todo. Se fosse hoje, os soldados tudo com o celularzinho. Olha lá o chefe mergulhando na água. Ei! Meu irmão, quando ele voltou para a Síria, todo mundo sabia. Ei! Deus trata, Deus cuida. E você já parou para ver o que a Bíblia está nos mostrando? Irmãos, Naamã precisava de 2 curas. 2 curas. A primeira era da lepra. Era da lepra, né? Interessante que a lepra estava só em uma parte do corpo, mas ela ia se espalhar. A segunda era outra lepra, chamada orgulho. Sabe o que rouba o ministério da gente? Orgulho.
Não deixe essa lepra pegar você. Esteja sempre se banhando nas águas que descem do trono, nas águas do Cordeiro de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5. Você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Deus resiste aos soberbos. Não, você não está comigo, vamos lá, mais fé. 1, 2, 3. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Então existem mudanças, irmãos, que eu posso promover. Existem mudanças que você pode promover, mas as mudanças mais profundas são as mais importantes, são as mais significativas, são aquelas que são promovidas pela graça de Deus mediante a nossa humilhação. Humilhação. E eu queria abrir um parênteses aqui sobre o nosso coração. Nós queremos tanto ser usados por Deus, mas Deus não usa servos orgulhosos. O pastor Márcio Valadão, eu participei de um workshop, ele estava ministrando sobre liderança. Isso foi muitos anos atrás, eu não era pastor, eu era obreiro, e eu estava participando de uma conferência que tinha um workshop, e eu fui para o workshop do pastor Márcio Valadão, que era o pastor presidente da Lagoinha, lá em BH. E eu não me esqueço de uma frase que ele falou até hoje. Ele disse que todo líder, todo homem de Deus tem que ser que nem rabo de cavalo. Fala para o seu irmão, você tem que ser que nem rabo de cavalo. Não fica ofendido com o seu irmão, não. Sabe o que ele disse? Todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ser que nem rabo de cavalo. Tem que crescer para baixo. Quanto mais a obra de Deus te coloca para cima, mais você tem que crescer para baixo. Tem que crescer em humilhação. Tem que crescer em humildade. Porque é a humildade que engrandece o seu ministério. É a sua humilhação. A Bíblia diz que Jesus se humilhou de tal forma. A Bíblia diz, olha, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, deixando a glória e se colocando em forma humana. Então, irmãos, a sua humildade vai te promover no seu ministério. Amém? Só não vai dizer que você tem tanto orgulho da sua humildade. Aleluia! Mas as coisas, irmão, as mudanças mais significativas são aquelas que são promovidas pela graça de Deus mediante a nossa humilhação. A nossa humilhação. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Quem é que está retendo o meu crescimento? É a poderosa mão de Deus. Quem é que não está permitindo que eu seja tão usado por Deus? É a poderosa mão de Deus. Quem é que não está permitindo que eu vá adiante? É a poderosa mão de Deus. Quem não está deixando eu prosperar? É a poderosa mão de Deus. Então te humilha sobre essa poderosa mão, porque a mesma poderosa mão que te segura para você não quebrar a cara lá na frente, é a que vê a sua humilhação e te promove para o lugar que você deveria estar. É essa poderosa mão que nos promove. Alguém diz que a vida cristã, a vida de um cristão, é que nem uma cebola, né? Todo mundo aqui já teve a oportunidade de cortar uma cebola. E a cebola, ela sempre tem uma segunda, uma terceira, uma quarta camada, não é verdade? Você tira a primeira camada, tem outra, você tira a outra, tem outra. Assim é a vida do cristão. Tem sempre uma camada mais profunda, onde nós podemos ser mais humildes, mais quebrantados e nos humilharmos. E aqui a gente vê o Eliseu, e o exemplo do Eliseu. Eliseu não aceita glória humana. Eliseu é comprometido com o chamado de Deus na vida dele, ele não aceita glória terrena. Eliseu escolhe andar longe daquilo que poderia comprometer o seu chamado. E aí ele recusa, a Bíblia diz que ele recusa o ouro, a prata e as vestes caríssimas que Naamã queria lhe dar.
mas para que a glória fosse do Senhor e não das posses de Naamã. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu não vou aceitar seus presentes, para você não sair falando por aí que você comprou esse milagre. Você não tem como pagar esse milagre, porque você recebeu de graça, você recebeu da graça de Deus. Amém? Diga: tudo que eu tenho é pela graça. E quando ele é chocado, veja como as nossas atitudes, irmãos, são tão importantes para a conversão das pessoas que nós queremos levar a Cristo. Nosso testemunho é importante. Primeiro, você vê o caso da menina. A menina testemunhou, e o testemunho de uma escrava move o coração de um comandante. Olha só, uma escrava aqui, o comandante aqui, ele move o coração de um comandante. Imagina o seu coração, o que Deus não vai fazer para ele mover. Imagina o que não vai ser movido pelo seu coração. Então leva ele a dar uma credibilidade a Deus, a dar uma credibilidade do profeta, e se submeter, a obedecer, mesmo não gostando, e ele alcança o milagre. Ela mobiliza o coração para receber o milagre. Mas quando ele chega em Eliseu, Eliseu também demonstra a sua humildade. E o profeta mobiliza o comandante para ter uma conversão verdadeira. Sabe quando ele converte? É quando ele recebe o testemunho de integridade do profeta. Quando ele vê que a maior riqueza do profeta não está nas coisas, nos cargos, no dinheiro, sabe, na fama que tudo pode lhe produzir. O melhor do profeta, a confiança do profeta, a riqueza e a segurança do profeta está no Deus que ele serve. Quando ele viu, porque ele nunca viu alguém recusar ouro, ele nunca viu alguém recusar, prata, ouro, dinheiro. Como é que alguém pode fazer isso? Só deve ter uma riqueza maior. E se existe uma riqueza maior, eu quero para a minha vida. E o profeta converte de verdade. Ou melhor dizendo, o comandante converte de verdade. Versículo 14. Então Naamã e toda a sua comitiva chegaram à casa do homem de Deus. Voltaram. Mais 50 quilômetros, gente. 160. Para ir e para voltar. 320. Mais 100, 300, 420 quilômetros. Naamã aprendeu andando 420 quilômetros. Tem gente que tem que andar muito para aprender. Você não vai ser preciso andar tudo isso, amém? Nós vamos bem ali rapidinho, já volta, a gente já aprende tudo com Jesus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, olha o que Naamã falou. Ele disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. E ali ele reconhece que só existe um Deus. O profeta recusa, não aceita os presentes, e você sabe o que Naamã fala para ele? Naamã diz, versículo 17, e já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Você fica dizendo, mas por que o homem quer levar terra na mula? Às vezes a gente lê isso aí, mas peraí, deixa eu entender o que é isso. Havia um costume, eles adoravam os falsos deuses. E a terra, eles eram muito místicos. E a terra era consagrada àqueles deuses. Toda a terra. E eles se prostravam naquela terra consagrada ao seu Deus. Então, às vezes, se a pessoa era de uma região e ela ia para outra região, ela mudava, mas ela servia um Deus de uma outra região, ela carregava a terra daquela região e colocava ali para se prostrar nela, porque era uma crença.
Então agora ele leva a terra de Israel. Literalmente, ele carrega terra santa. Aleluia. Ele diz: profeta, deixa eu levar da tua terra. Porque quando ele volta, ele lança aquela terra no chão e se prostra. E toda a Síria vê que agora o comandante serve ao Senhor de Israel, que é o único e verdadeiro Deus que pode curar de toda e qualquer lepra. E esse homem volta transformado. Esse homem volta transformado. Depois, você lê o resto da história, você vai ver que o servo do profeta vai atrás e aceita os presentes, requer os presentes, conta uma mentira. E a lepra que estava no Naamã passa para aquele servo. O final da história dele é muito triste. Não basta andar com um bom líder, tem que ter a mesma fé, o mesmo coração do seu líder. Aquele homem tinha um coração corrupto, aquele homem perdeu o futuro glorioso que Deus tinha para a vida dele. Mas essa é uma outra história. Mas eu queria só encerrar com um texto muito conhecido, irmãos. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deixa eu te dizer, irmãos, nós somos carregadores da graça de Deus. Essa história é uma história que para muita gente parece ser absurda, ela é milagrosa do início ao final, mas ela mostra que não importa quem é a pessoa, não importa qual é a circunstância, não importa a posição social ou financeira da pessoa, não importa a circunstância, o problema que ela está enfrentando, o Espírito Santo tem a sua graça e tem o seu jeito para mudar a história dessa pessoa. Então nunca olhe para a vida de alguém que não tem Jesus e pense que aquilo não tem jeito. Nunca olhe para a sua célula e ache que a sua célula não tem potencial. Ontem eu mostrei uma célula que fundou uma igreja que está com 700 pessoas. Nunca ache que as pessoas da sua célula não serão usadas por Deus. Acredite nelas, invista na vida delas. São muitas meninas e muitos meninos que estão ali e serão grandemente usados pelo Senhor. E nunca olhe para a sua vida, porque, meu irmão, às vezes Deus te coloca diante de pessoas que no natural você se sente tão pequeno. Mas sabe o que Deus está dizendo? É que a resposta está através da igreja dele. Aqui estão os seus meninos, aqui estão as suas meninas e aqui estão os seus profetas, que vai resgatar essa geração e que vai mudar a história dessa geração através do jeito de Deus e da graça liberada na cruz. Você pode ficar em pé, eu quero orar com você. Eu começo com esse devocional hoje com você, mostrando que é através da grandiosa graça de Deus que vem toda mudança. Deus nos confiou a mensagem da sua graça. Deus nos confiou a pregação da sua graça. E é a pregação da sua graça, é a pregação da mensagem poderosa da palavra de Deus, que nós carregamos sobre nós, que nós levamos nas nossas células, que está aqui nessa igreja viva, que vai transformar e resgatar essa geração. Nós declaramos profeticamente essa graça acontecendo todos os dias aqui em Maceió, essa graça acontecendo no seu bairro, essa graça acontecendo através da sua célula, em nome de Jesus. Você pode colocar suas duas mãos no seu coração? Você pode repetir essa oração comigo agora? Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por me conquistar, por me chamar para o amor da tua graça. Obrigado, porque a tua graça levou a lepra que estava no meu corpo. Obrigado, porque o Senhor veio tirando todas as lepras, a lepra do pecado, a lepra do orgulho, a lepra da arrogância. Obrigado por todo o quebrantamento que o Senhor produziu em mim,
e continua produzindo. Trata da minha vida, Senhor. Faça de mim com um coração que agrada ao Senhor. Deus, eu consagro a minha vida. Diga, eu consagro a minha família. Eu consagro o meu ministério, o ministério que eu recebi do Senhor, e que eu sou mordomo desse ministério. Eu consagro a Ti. Eis aqui o teu menino. Se você for mulher, diga a tua menina: eis-me aqui o teu menino. Eis aqui o teu profeta. Conte comigo, Senhor. Conte com as minhas mãos. Conte com a minha célula. Conte com o meu coração. Conte com a minha família, para juntos nós resgatarmos a nossa geração e para nós escrevermos uma nova história em Maceió, em Alagoas, no Nordeste do Brasil, na nossa nação brasileira e nas nações da terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Se for menino, diga menina. Se for menina, diga menina. Diga, eu estou abraçando um menino, um profeta do Senhor. Aleluia, glória a Jesus.